Testamento, já vamos começar a falar da sombra agora, um pouco. Depois eu vou até mostrar na Escritura algumas passagens que falam dela. Tá? O Eterno ungiu Moisés, que a gente conhece como Moisés, o nome dele era Merushua, não era Moshe, nada, era Merushua. Tá? Para que ele recebesse as leis dele e passasse ao povo ali. Então, o que o Eterno passou para aquele povo? Segundo a Escritura fala pela boca do próprio Shaul, que era Paulo, que é chamado de Paulo, as leis eram um sistema legal. Era um sistema legal. Nós não temos fórum na cidade hoje com leis? Tem fórum, Que você segue aquelas leis ali, né? Então a lei era um sistema legal, de leis, para a pessoa viver com leis. São Tá? leis não leis espirituais, mas leis assim. Leis físicas. Tipo assim, lei civil. Lei civil, exatamente. Só que tem sombra nessas leis, tá? Depois nós vamos falar mais disso. Então o que os Yahudim fizeram com essas leis? Yahudim é o nome verdadeiro para judeu. Ah, judeu e Yahudim, tá. Isso também mais tarde vamos falar um pouco disso. O sistema, na verdade, foi criado um sistema legal para que eles vivessem em harmonia entre si, né? Ali não cometessem os seus erros, fossem julgados pelos seus erros de acordo com aquela lei e tudo mais. Um sistema legal. Então, fórum, essa coisa. Fórum, exatamente. Foi isso que aconteceu ali. Só ler. Quem não acreditar, lê lá o que Shaul falou, Paulo. Aliás, tudo que vai ser dito aqui está sendo para isso. Tá tudo escritural. Pesquisar, para despertar a pessoa. Esse sistema legal, o que aconteceu? Foram passando reis, muitos desagradaram a Eterno, a maioria. Sim. Desagradaram, todos eles foram criticados pelo Eterno, poucos foram elogiados pelo Eterno por alguma ação que tiveram. O pessoal lê Crônicas de Reis, vão ver ali. Tá? Aí veio a questão de Salomão, que até o irmão estava falando esses tempos atrás, aí, uns vídeos aqui, que foi postado esse dia na internet, falando sobre a questão de Salomão, que o Salomão foi um grande ecumenista na época, né? No povo, ali em Al-Shuru, ali, que você conhece como Israel. Quando chegar na questão dos nomes, eu vou explicar mais tudo isso, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Tá? Então ali houve um ecumenismo, ele abraçou tudo que era tipo de paganismo dos povos circunvizinhos para poder manter aquele comércio funcionando que existia ali, que estava muito lucrativo para eles ali e tudo mais. O Lula e a Dilma aprenderam com ele. Então o que aconteceu ali? Ali, aquela lei, devido à influência do paganismo que estava ali entrando naquele povo, aquelas leis foram se tornando religião. Entendo. Foi se transformando numa religião. Religião. Talvez a palavra venha um termo novo aí. Religião. Começaram a transformar numa religião. Tá? E aí vocês podem acompanhar na Escritura o processo disso aí. Eles foi indo, até que eles perderam toda o favor com o Eterno, foram entregues na mão dos babilônicos. Né? Eles foram se distanciando exatamente, até ficar longe. Isso. Foi até ficar totalmente longe. Entendo. Né? E ali, realmente, na Babilônia, ali foi o auge disso. Foi o auge. Ali eles deixaram o paganismo babilônico entrar na herança que eles receberam do Eterno, por exemplo. Receberam a herança em cima de uma determinada língua, que era o hebraico arcaico. Era a língua falada por eles. As tábuas da lei foram escritas no hebraico arcaico. Se você assistir, até em cinema, a Hollywood respalda isso. Se você pegar o filme Os 10 Mandamentos e você prestar atenção na hora que ele recebe as tábuas da lei, a escritura lá está no paleo-hebraico, no hebraico antigo, no arcaico. Tá entendendo mais ou menos? Então, dentro da Babilônia, começou a aparecer o que hoje nós conhecemos aí como os líderes, os doutores, líderes religiosos lá dentro. Um sabia mais do que o outro. Vamos dar um exemplo clássico disso. Começou a aparecer os líderes de hoje, de Macedo, Soares, Silas Malafaia, da vida. Começaram a aparecer lá. Né? E cada um criou seu pensamento em cima daquelas leis que viraram religião, que estavam se tornando religião. Tá? E dali, o que nasceu dali? Que coisa, né? Interessante, né? Ali nasceu os fariseus, nasceu os saduceus, nasceu os essênios, nasceu todas essas seitas que se formaram da religião que veio da lei, que se misturou com o paganismo lá com Salomão. Começou a vir aquilo lá. Surgiu todas essas religiões. E quando o Messias veio à Terra, foi justamente para combater isso. Entendi. Tá? Porque pegaram um sistema legal, tá? E começaram a criar uma religião para colocar julgo em cima das pessoas. Né? Foi mais ou menos isso que aconteceu ali. Aí eu pergunto, se isso não é uma sombra, eu não sei o que é. Porque hoje aconteceu exatamente a mesma coisa. Hoje o que acontece é o seguinte. Hoje nós já tínhamos aquela herança dos livros da Antiga Aliança.
Hoje estamos no novo concerto, né, no novo concerto do Salvador. Pegaram aqueles livros e os livros da nova e fizeram uma outra religião em cima dela. Juntaram os livros da antiga com a nova aliança e paganizaram tudo, misturaram com o mitraísmo, já vou explicar um pouquinho mais agora. E hoje nós temos o cristianismo, que é uma cópia daquilo que aconteceu com os próprios judeus no passado. Tá? Uma cópia, um reflexo. E é triste, amado, porque você veja, os próprios judeus de hoje, judeu messiânico, eu vou usar o termo que eles usam, eles mesmos se chamam judeus, você vê que é uma palavra errada e eles usam como certa para eles mesmos. Né? É uma palavra errada por quê? Porque judeu não expressa a verdade. A palavra judeu vem de Deus, vem judeu de Deus, certo. Que é de Zeus. E o judeu, ele aponta mais para uma tribo só, né? Que a gente está vendo que é a tribo de Judá. Sim. Que também não é Judá o nome, é Yahudá, que tem o nome do Eterno. Sim. Eles dizem que o Eterno não tem nome pronunciável, mas é interessante essas coisas, né? A gente começa a analisar. Então, o judeu ele não expressa a verdade. O judeu ele aponta, quando você fala judeu, a palavra judeu, você está apontando para uma etnia. Ah, quem é judeu? Você pensa o quê? Ah, aquele povo que vive lá em Israel, lá lá na faixa de Gaza, ali no mar Mediterrâneo, né? Você pensa isso. Só que, na verdade, o termo judeu já é com a intenção de criar essa visão sobre eles. Entendo. Porque quando você fala Yahudim, você está falando povo do Criador. Entendi. Esse é o significado. O povo de Yahu, o povo do Criador. Então, o povo de Yahu, antes do Madeira, eram eles. Entendo. E o povo do Criador, depois do Madeira, é qualquer um que crê no Messias, assim como diz as Escrituras. Sim, então eles são sombra. São sombra. Agora, quando a gente está falando aqui em sombra, não é porque você inventou isso, né? Não. A sombra, a Escritura tem um texto, inclusive, que fala sobre sombra em H também, né? Sim, a gente tem aqui, eu acabei lendo aqui aquela página de Paulo, né? Eu vou abrir em Colossenses aqui, a gente vai ver já aqui rapidinho. Eu creio que é importante, Fernando, porque quando você vê falando Paulo em Hebreus 10, se eu não me engano, na Bíblia, sim, ele fala que, né, as coisas antigas são sombras dos bens futuros, né? São sombras dos bens futuros. Então é uma questão assim que não é uma coisa inventada que alguém... Não. Isso Paulo... O Eterno ele criou, ele tem um plano de salvação, então ele deixou para nós, até porque é por isso que eles não conseguem tirar a verdade dentro da Escritura, apesar de fazer tudo que já fizeram com a Escritura, e paganizar, e traduzir para cá e traduzir para lá. Por que ela não perde a essência? Porque o que tem nela é espiritual. E eles não enxergam isso. Então eles deixam lá, eles não conseguem ver, tá entendendo? Tá? Aqui, ó, o próprio Shaul fala, ó, portanto ninguém vos julgue pelo comer, ó, esse é ato físico. Pelo beber, ato físico. Tá falando de coisas físicas, é praticado fisicamente. Ou por causa de dias de festa, ato físico. Dia de festa é ato físico. Ou da lua nova, ou do sábado, ato físico. Você está guardando um dia, você não está guardando algo espiritual. Sim. Que são sombras das coisas futuras. Quer dizer, aquele sábado que era um dia, hoje reflete... Era físico. Físico. Quando amanhecia, era um dia. Hoje reflete um sábado espiritual. Mas que sábado espiritual é esse? É um sétimo o quê? É um sétimo dia espiritual. A Escritura fala que um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Se você fizer o cálculo na Escritura, mais ou menos o tempo que o homem foi criado, você chega a 6.000 anos. Então nós estamos entrando no 7º milênio agora. Nós estamos perto do sábado, é isso? 7º milênio, perto do sábado, que é o descanso. Que é o tempo descanso. Do reino. Isso. Mas como o próprio Messias já nos ensinou que para não remendar pano novo em vestes velhas, né? Ele falou para não misturar coisas... passadas com coisas futuras, ou seja, trocando em miúdo, não misturar a antiga aliança com a aliança renovada, que são duas coisas separadas, são só para você ver, e eles fazem isso toda hora. Tem gente que quer guardar o sábado no calendário gregoriano, no calendário do Papa Gregório. Como vai guardar o sábado do Criador se o calendário foi mudado por Júlio César e abençoado por Gregório? Aí dizem que não estão bêbados com o vinho da Babilônia. Não pode ser outra coisa a não ser da Babilônia, que vê essa questão de sábado do jeito que a gente conhece hoje. O sábado... Segunda, terça, quarta. Exato. Esse sábado que eles estão guardando é o sábado romano. É o sábado que o Papa Gregório quis lá fazer. Ele inclusive fez usando bissexto para manter a Páscoa na data que ele queria. Exatamente. Né? Aí você vê que a pessoa está guardando um sábado que não é o sábado. Se quer guardar um dia, pelo menos vai procurar o calendário do povo original, né? Que recebeu a lei, o povo que dominava a terra naquela época lá atrás, que era Yahshua. Yahshua teve o tempo de domínio deles. Sim. Então procura aquele sábado. Quer guardar um sábado? Além de tá errado isso aí, tá? Mas se quer guardar um sábado, guarda pelo menos certo. Isso é físico, foi o que Paulo falou. Então, e não é para fazer, porque é físico.
Você tá entendendo? Não é para fazer. Eles fazem o que é físico e ainda não faz como deveria fazer, porque guarda um dia que não é o dia. Isso, Né? isso. Entendi, tô entendendo. É mais ou menos isso aí que funciona, assim que funciona a questão da sombra, né? Não, ninguém vos domina se é o bel prazer com pretexto de humildade, de culto a anjos, quer dizer, são coisas que o pessoal pratica tudo aí, Culto a né? anjo, então, o que mais tem agora? Olha o varão aí, segue o varão. Entendeu? Esses dias eu vi um vídeo de um pastor mandando falar, anjo Miguel, pega o fulano aí, enfia a espada na nuca dele aí, segura o diabo aí, o cara manifestado ali e tal. Sabe, são coisas assim que você vê que acontece bastante hoje, né? Então hoje o sistema religioso, ele faz ao inverso de tudo aquilo que é para fazer. Tá? É a coisa mais interessante do mundo. Na verdade eu vejo assim, então, deixa aqui ver se eu consegui entender. O tempo futuro para a época passada é a realidade, a época passada era sombra. Era sombra. Só que o sistema religioso coloca não como sombra, mas como espelho. Como espelho. Porque inverte. Inverte. E mais ou menos isso aí. Tá certo? É. O certo seria as coisas que são reais. Antes era sombra dessas agora. Isso. Só que as agora que são reais, o sistema religioso pega ela real Isso. e inverte como espelho. Inverte. Coloca um reflexo Eles dela. mantêm a coisa antiga, vamos dizer assim. A coisa que física, que não, ao eterno não serve para nada, ele falou. Coisas físicas, práticas físicas, não justificam em nada o homem. Né? Eu digo quando inverte, por exemplo, o Salvador pega a moeda e diz: dinheiro não é para o Criador. Para Deus, no caso. E eles dão dinheiro para Deus. Isso. Deus ensina a dar dinheiro. Isso aí Mas aí não vou tirar tua raciocínio. Não, mas é isso aí mesmo. Até vou aproveitar esse gancho aí. Né? Nós estávamos aqui agora há pouco brincando um pouquinho, fazendo uma listinha. O Renato, Fernandinho. Estava fazendo uma listinha aqui. Tem mais gente aqui atrás, não estão vendo, mas tudo bem. Fazendo uma lista para mostrar, para provar para as pessoas que isso que acontece dentro do sistema religioso. Tá? Eu vou explicar para vocês aqui, pessoal, a verdade sobre a parábola do joio e do trigo. Tá? Peraí, mas primeiro então vamos ver qual é a parábola do joio e do trigo. É aquela que o semeador saiu a semear? Isso, exatamente. A parábola que está Semeou o trigo, depois veio o inimigo. Isso. O Messias ele falou uma parábola a respeito da semeadura do trigo, né? É muito conhecido. O sistema religioso usa bastante para falar essas questões que nós estamos agora há pouco aí, de que o joio, o trigo são aqueles que seguem o sistema corretamente e o joio são aqueles que vêm para tirar as pessoas dentro do sistema religioso, né? Falar que aquilo ali não é bom para elas e tal. Esses são categorizados de trigo. Mas vamos entender o que é isso aí. O que o nosso Salvador quis falar com isso aí, com aquele do trigo. Ele falou que ele joga a semente do trigo. Ele semeia o trigo, que é o alimento. Tá. O trigo, ele vai gerar a semente do trigo vai gerar o que é o trigo? O trigo não é uma hortaliça, não? O que é uma... É um cereal. Cereal, né? Cereal, desculpa, eu não conheço bem essa parte de botânica. É um cereal. Ele cresce. Com o que se faz o trigo? Todo mundo sabe. É mais usado para fazer pão, bolo. Pão e bolo. Ele fala que quem é o pão que desceu do céu? O pão que ele desceu é ele próprio. Ele próprio. Então ele é o pão. Então ele semeia o trigo com que se faz o pão, que é a verdade. Então o trigo representa ele. Ele fala que ele é a verdade, o caminho e a vida. Então ele é o próprio trigo, o próprio pão e o trigo. Ele falou que naquela parábola os semeadores depois vão dormir. É uma coisa assim, né? O semeador vai dormir aí. Dormir. Depois a pessoa pode conferir, tá lá no livro dormindo, de. A pessoa não está vendo o que está acontecendo. Isso, eles vão dormir. Isso nós já explicou bem que ele escolheu 12. Né? Um saiu, depois foi colocado mais outro. Tal. Foi os 12. Os 12 dormiram realmente. Judas saiu e entrou Paulo. Os 12 dormiram. Isso. Então, quando esses dormirem, ele fala que o inimigo vem e semeia o joio. Semeou o joio. O joio. O joio veio depois do trigo. Ele semeia o joio no mundo. Isso. Não é na igreja. Não. Na verdade, ele semeou o trigo no mundo também, a verdade. No mundo. Isso. Então, porque quando fala que o irmão que está ali dentro da igreja ali, que ele é o joio, é só um local privado. Isso, pequeno. Não. Mas o semeado é no mundo. Ele falou todo. O campo. O campo é o mundo. Ele explica depois que o campo é o mundo. Você tem que pessoal, leiam a parábola e leiam a explicação da parábola para nós entendermos o que o nosso Salvador quis falar para nós em cima disso aí, para nos explicar. É que nós temos que entender como funciona o joio e o trigo na natureza. Tá. As tá entendendo? Do joio e do trigo. Aí a gente entende. Eu estive estudando sobre isso aí e realmente desvendou essa parábola. Porque a parábola é para quem é espiritual, né? Então não adianta, a pessoa não vai enxergar, vai entender tudo errado. O trigo e o joio, quando eles são jovens, eles são praticamente idênticos.
Ah, É. fisicamente? Isso, eles estão crescendo ali na plantação, canteiro lá, na na plantação e tal. Uhum. Você não consegue ver muita semelhança, só